Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho da aposentadoria especial do deficiente. Por que você vai falar desse tema hoje, Tatiana? Pelo seguinte: tem muita gente que se aposenta de maneira errada, que tem direito a essa aposentadoria especial do deficiente, a pessoa não tem nem ideia. E essa aposentadoria, se a pessoa depois, ela se aposentou depois de 8 de maio de 2013, ela consegue fazer uma revisão e tirar o fator previdenciário da aposentadoria. Então, vamos supor, se aposentou por tempo de contribuição, não utilizou a aposentadoria do deficiente, dá para entrar com revisão e fazer o quê? E tirar o fator previdenciário e adequar essa aposentadoria para a aposentadoria do deficiente. E quem não teve, quem não se aposentou ainda, pode usar essa aposentadoria especial do deficiente, que é a pessoa portadora ou que no decorrer da vida foi acometida por uma deficiência, mas a pessoa precisa contribuir ou já ter contribuído para o INSS, que é muito comum a pessoa falar: mas eu tenho a deficiência, mas eu nunca contribuí. Aí, se for um caso de miserabilidade, aí a pessoa pode receber LOAS. Aí é outro caminho, tá? Mas a pessoa que contribuiu para o INSS tem algum tipo de deficiência, ela pode usar essa aposentadoria especial do deficiente. Lei Complementar 142 de 2013. Ela reconhece que o deficiente está em desvantagem no mercado de trabalho com relação às pessoas que não sofrem de nenhuma deficiência. Então, para reparar uma desigualdade social, através do quê? Da diminuição do tempo, tá? 10% da população possui algum tipo de deficiência. Então, com essa lei, você trata as pessoas diferentes de maneira diferente, porque as pessoas saudáveis contribuem por mais tempo, e o que é muito justo. Então, uma característica muito importante nessa aposentadoria é que, assim como na aposentadoria por idade, não existe fator previdenciário. Então, somente incidirá se for para aumentar o valor do benefício, tá? Então, você consegue se aposentar, aquela pessoa, vamos supor, que vai entrar agora na regra dos 50%. Não, ela consegue se aposentar sem fator, ou aquela que se aposentou com fator. A gente consegue mudar essa aposentadoria, fazer uma revisão e aumentar o valor do benefício. Por quê? Porque o fator previdenciário, na maioria das vezes, ele derruba em mais de 40% o valor da aposentadoria. E ela não incide no caso da aposentadoria do deficiente. Então, o deficiente que se aposentou antes da lei, tá? Então, antes de 8 de maio de 2013, não tem direito a essa revisão. Por quê? Porque a lei não existia. Então, se a lei não existia, eu não consigo te adequar a uma lei que ainda não existia quando você se aposentou. Agora, se você se aposentou depois de 8 de maio de 2013, você tem algum tipo de deficiência e você não utilizou essa lei do deficiente, é possível sim pedir uma revisão na sua aposentadoria. Então, repetindo que é importante, quem se aposentou antes de 8 de maio de 2013 não tem direito, só quem se aposentou depois. Bom, o tempo mínimo de contribuição será de deficiência grave, 25 anos homem, 20 anos mulher. Deficiência moderada, 20 anos o homem, 24 anos mulher. Deficiência leve, 33 anos o homem, 28 anos a mulher. Então, se o deficiente optar em se aposentar por idade, a idade mínima vai ser de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher.
Em ambos os casos, o tempo de contribuição será de 15 anos. Então, teve uma diminuição de 5 anos na idade, tá? Então, é interessante falar, mas por que você está falando dessa lei agora? Porque eu estou notando que tem muita gente, tá? Às vezes eu atendo clientes e várias vezes acontece do cliente falar e a gente faz conta e calcula e depois no final eu já mandei o cálculo para o cliente, ele fala, então, mas eu tenho uma deficiência. Como assim? Só agora que você me avisou? Então, só agora que eu lembrei. Então, precisa tomar cuidado na hora que você for se aposentar, precisa lembrar do tipo de deficiência. Você precisa lembrar, aquela pessoa que é PCD, não são todas que cabem, mas já ajuda. Então, ela se aposenta mais cedo, sim, mas a aposentadoria ela tem vários desafios. Por quê? Porque muito pouca gente conhece a Lei Complementar 142 de 2013 como se deve. Então, a concessão de aposentadorias dessa espécie, a aposentadoria do deficiente físico, não chega a 1%. E a gente tem 10% da população com deficiência. Então, ou seja, 9% está deixando passar batido uma coisa que deveria estar usando. Então, precisa usar. Você consegue imaginar quantas pessoas se aposentaram já de maneira errada? Quanta gente você pode entrar com uma revisão e pedir a aposentadoria do deficiente porque se enquadra nessa categoria? Então, só que tem um problema. A metodologia da perícia é confusa, ela é cheia de conceitos novos, até quem vai avaliar às vezes fica perdido, em especial quando a pessoa teve diferentes graus de deficiência, o que atrapalha demais o cálculo. Então, às vezes a pessoa tinha uma deficiência, aí piorou, aí melhorou, ou então a pessoa não tinha deficiência nenhuma e depois, num dado momento da vida, ela passou a ser deficiente. Então, o cálculo muda. Por quê? Porque é um tempo comum, só que depois ela ficou com deficiência. Então, depois o cálculo muda. Então, você tem que saber fazer esse cálculo. Então, se estava enquadrado na reserva de cotas da empresa que trabalhou, é o indicativo, mas não significa que o INSS, só por esse fato, já vai conceder aposentadoria especial. Então, a pessoa precisa procurar, ela precisa ter conhecimento para ela procurar a aposentadoria merecida. Você trabalha uma vida inteira, aí na hora que você se aposenta, você não conhece a lei, e aí você se aposenta de uma maneira errada, entrou o fator previdenciário, já está comendo sua aposentadoria. Então, o que acontece? De 2013, eu só consigo pedir a diferença dos últimos 5 anos. Eu não consigo mais pedir, então, de 2013 até agora, 2019. Eu só consigo pedir final de 2014 até hoje, em 2019, tá? Então, o que acontece? Precisa, quem está nesse caso, quem tem deficiência e tem como a pessoa provar, a pessoa correr atrás, entre com um pedido de revisão, mas é claro, você vai procurar uma pessoa que entenda dessa Lei Complementar 142. Não adianta você entrar com pedido porque o INSS vai dizer não. Se você entrar na justiça e você não souber lidar com um laudo, com tudo mais, você também pode levar um não, então precisa tomar cuidado. E essa aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício programável. Então, parte da premissa é que os segurados trabalham e pagaram contribuições para a Previdência. Muita gente ainda confunde com benefícios não programáveis, que é algum tipo de fato inesperado, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que são, no caso, os benefícios por incapacidade. Esses são os não programáveis. A aposentadoria do deficiente, ela é um benefício programável. Então, é uma espécie de aposentadoria criada para atender a igualdade material, e por isso ela tem critérios diferenciados, bem semelhante ao que acontece com a aposentadoria especial, aquela que a pessoa trabalha colocando em risco a saúde. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalha num hospital,
que acontece? Você tira essa pessoa antes do mercado de trabalho para que ela não morra. Por quê? Porque num hospital a pessoa está exposta a vírus, a bactérias, então vira e mexe, você vê médico com H1N1, então pode pegar. E você vê vários profissionais da saúde, às vezes se espetou com uma agulha no paciente, não sabe se o paciente tem HIV ou não, aí tem que ir lá, tem que procurar hospital, tomar um coquetel fortíssimo, isso acaba com a saúde da pessoa. Então, assim, você procura tirar a pessoa antes do mercado de trabalho para preservar a integridade física da pessoa. E a aposentadoria especial do deficiente físico é a mesma coisa, você tira a pessoa antes do mercado de trabalho, mas nesse caso por quê? Porque ela é mais difícil, para ela é mais complicado o trabalho do que para uma outra pessoa, tá? Então, esses e outros critérios que eu estou falando estão reunidos no artigo 201, tá? Parágrafo 1º da Constituição Federal, e foram mantidos mesmo com a reforma da Previdência. Então, hoje, ela é subdividida em duas espécies, como eu já tinha falado, a idade e o tempo. E aí, uma forma dessas reduções, dessa antiga divisão pré-reforma, que é por idade, né, que é a redução de 5 anos na idade mínima, e por tempo de contribuição, que a gente tem uma redução de até 10 anos, quando a gente trata de deficiência grave, e aí vai modificando, se for moderada, leve, de acordo com o grau de deficiência. Bom, então, e a reforma da Previdência, ela unificou as espécies numa regra geral, agora é tudo aposentadoria. E tem algumas regras de transição. Mas a boa notícia é que a reforma não cria regras quando trata das pessoas com deficiência, ao definir a transição da sua aposentadoria. Então, a partir da reforma, a concessão deve seguir a Lei Complementar 142 de 2013, inclusive quanto aos critérios dos cálculos dos benefícios, tá? Então, continua como era antes. E ela mantém os requisitos atuais e a metodologia de cálculo. Então, pelo menos enquanto não houver modificação na Lei Complementar 142 de 2013 ou na edição de uma nova lei. Então, o único cálculo realmente diferenciado é quando você se depara com uma pessoa que não foi considerada com deficiência a vida toda. E isso é muito comum. Então, aquela pessoa que sofreu, eu sempre cito esse exemplo do meu cliente que sofreu um assalto, tomou um tiro na coluna, ficou paraplégico. Então, num período da vida, ele trabalhou, ele tem o tempo comum. No outro período, você tem que calcular como deficiente, tá? Então, hoje, a maior dificuldade é trabalhar com essas espécies, é identificar e comprovar nas perícias quem são as pessoas com deficiência. Existe um método para as perícias de aposentadorias, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria. E a novidade da reforma é que agora essa perícia biopsicossocial também está no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Então, até os profissionais que são muito experientes nessa área, até os peritos se confundem, eles estão começando a se adequar a toda essa perícia e os conceitos. Então, não é raro você ter muita confusão. E também encontrar barreiras no juizado especial e no INSS, porque o tema ainda está engatinhando. Então, a identificação da deficiência hoje vai muito além da verificação das condições de saúde, das funções e das estruturas do corpo. Além da perspectiva médica, você também tem uma avaliação individual e social. Então, para você entender como é que funciona, você tem que ter em mente o novo paradigma do conceito de deficiência. Porque a evolução do conceito passou a conjugar a incapacidade da pessoa como a maneira como isso é sentido por ela no contexto social em que ela vive. Então, é uma visão coerente de diferentes perspectivas de saúde, a biológica, individual, social. Então,
vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa com deficiência física cadeirante, por exemplo, hoje ela já tem mais inclusão no mercado de trabalho no meio urbano, moderno, quando existem rampas de acesso, transporte público adequado, entre outros meios de mobilidade. Agora, você imagina a pessoa com a mesma deficiência física morando numa cidade pequena do interior sem toda essa estrutura. Ela até pode ter um emprego comum, mas com certeza ela possui muito mais barreiras para exercer sua atividade e contribuir com o sistema previdenciário. Então, você consegue notar como a dependência de terceiros é maior para essa pessoa que mora no interior, esse cadeirante que mora no interior e que não tem, que é muito mais difícil? Então, esse é o norte do novo paradigma que considera aspectos pessoais e externos e consolidou a Convenção de Nova York de 2007, que é uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, a Convenção de Nova York, ela cria um conceito para definir a pessoa com deficiência. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa convenção ela foi incorporada no nosso ordenamento jurídico em 2009, com força de emenda constitucional. Então, hoje existe um conceito constitucional da pessoa com deficiência, tá? E aí, essa definição representa um avanço das normas sobre o tema e teve uma repercussão em outras leis brasileiras. Então, cada palavra foi escolhida a dedo para identificar a condição da pessoa com deficiência. Então, a definição ela segue parâmetros de classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que é a CIF, que é um estudo aprovado em 2001 pela Organização Mundial de Saúde. Então, é um novo paradigma de classificação que é construído para agrupar as incapacidades, com aplicação em diversas áreas, desde clínica até para políticas sociais. Então, esse estudo é complementar. A própria CIF diz isso, a CID, que a gente normalmente usa a CID, que é de 1989. Então, é muito comum você ver a CID, usando CID para tudo. Agora, a CID é um outro estudo muito conhecido na prática previdenciária que tem como perspectiva focada na etiologia, que é a parte da medicina que estuda a causa de doenças. Então, ele é muito presente na análise dos benefícios por incapacidade, que são aqueles não programáveis, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tal. Bom, e o que a CIF diz sobre a pessoa com deficiência? Esse tópico é o coração do Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria. Ele foi construído a partir do conceito de CIF. E para a gente começar a conversa com a CIF, a deficiência ela é individualizada, ao ponto de ser verdadeiro que duas pessoas na mesma condição de saúde possuem diferentes níveis de funcionalidade. Então, duas pessoas com o mesmo nível de funcionalidade podem ter diferentes condições de saúde. Então, vamos voltar para aquele exemplo dos cadeirantes. Então, imagina a condição de saúde que desencadeou a deficiência de ambos é a mesma. Os dois têm o mesmo problema de saúde. E eles desempenham uma função semelhante de assistente financeiro, tá? Mas o ambiente externo deles permite que aquele que mora na cidade grande tenha uma funcionalidade plena, com independência para se locomover sozinho pela acessibilidade e ruas e locais de trabalho. Já aquele que mora na cidade do interior vai sempre depender de terceiros, se permanecer no local onde vive. Então, com a mesma condição de saúde, eles têm níveis de funcionalidade diferentes. Então, se você comparar o cadeirante que vive na cidade grande com outro funcionário do mesmo setor e sem deficiência, eles estão ali. Então, toda a acessibilidade disponível ao cadeirante permite que ele tenha um nível de funcionalidade igual a outro funcionário. O que também é muito difícil aqui, o acesso, né? A gente sabe que é muito difícil. Então, a gente tem como dizer, como falar, porque assim, vai exigir o quê? A deficiência exige uma análise multidisciplinar, que é a avaliação
Psicossocial, que é um conceito amplo que visa estudar a causa ou o progresso das doenças utilizando-se de fatores biológicos, genéticos e bioquímicos, fatores psicológicos, estado de humor, de personalidade, de comportamento e outros fatores sociais, culturais, familiares, socioeconômicos e médicos. Então, você pode utilizar cada pedacinho da CIF como fundamento para impugnar os laudos. Então, você vai... Só que assim, você tem que entender, você tem que ter uma equipe que entenda, certo? Você tem que ter, de preferência, um perito, né, que possa impugnar o laudo. E aí se reverte a resposta num domínio de 25 para 100. E você pode mudar o grau de deficiência de análise, muitas vezes injusta, pelo INSS. Então, você tem vários fundamentos para impugnar o laudo, tá? Então, você pega, eles fazem, porque assim, tá tudo muito engatinhando, são conceitos novos. A aposentadoria do deficiente físico é uma aposentadoria ainda que não é muito pouco utilizada. Então, você dá entrada no INSS com o pedido da aposentadoria, você junta lá laudo médico, uma porção de coisas, e aí o INSS marca uma perícia para a pessoa no dia fazer essa perícia, e aí eles vão definir qual o grau da pessoa, tá? Então, com isso você pode impugnar, dependendo se eles falam, não, é o grau leve, você pode impugnar. Se você tiver conhecimento profundo, você vai lá e você impugna. Não é assim, porque a acessibilidade é mais complicada, porque aí a gente mostra qual o grau de dificuldade da pessoa trabalhar, desde quando, porque o cálculo também é bem complexo, se a pessoa não foi a vida toda. Então, por exemplo, uma pessoa que ficou cega, só que ela nasceu, ela enxergava, foi ficando cega, chegou num determinado ponto, ela ficou cega. Então, dali para frente, você vai calcular uma deficiência grave. Antes, você vai calcular uma deficiência média. E no começo da vida, quando ela enxergava, você vai calcular o período normal. Então, assim, tem que ter conhecimento, você tem que correr atrás, porque se você tem algum tipo de deficiência, é um direito seu. Você pode aumentar bastante aí o fator previdenciário. A gente diz assim, por alto reduz 40%, mas eu conheço casos que reduz muito mais de 40%. Então, se você imagina, você faz uma revisão, você consegue, além de você conseguir um aumento de 40%, se foi isso que reduziu o fator, você ainda consegue recuperar os últimos 5 anos. Então, vale muito a pena. Corra atrás, veja, procure alguém da sua confiança e, mais importante de tudo, alguém que entenda profundamente essa lei complementar e que saiba impugnar um laudo, porque se não souber impugnar o laudo, aí não tem sentido, porque aí você acaba morrendo na praia. E depois que entrou com uma ação, perdeu, não dá para entrar de novo com a mesma ação, tá? Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.